Gabi Levinte, eu queria que você dissesse, se você quiser, claro, contar com detalhes ou sem detalhes, você fique à vontade para relatar pra gente o que de fato te prejudicou ou te deixou triste durante sua passagem no Pânico. O que é que de fato aconteceu? Porque eu vi a sua conversa com o Rogério, inclusive um mega beijo ao Rogério Vilela, que incrível. Mas a gente queria entender o que de fato aconteceu. Qual foi o primeiro momento que você viu e falou, não, isso aqui não é legal e veio de tal pessoa, tal funcionário. O que aconteceu? Sim, foi durante uma gravação, né? Você sabe que tinha as gravações e durante as gravações tinha um certo intervalo, né? Sim, sim. De cafezinho Muda e uma tal. cena a outra, Muda uma cena ou locação. outra. E os intervalos eram bem espaçados, né? Na Sim. verdade, era o que tomava mais tempo da gente. E durante esse intervalo, sempre tem, Gabi faz aquilo, ou tal, ou até mesmo alguém do produção, direção, que sei lá o quê, para realinhar a próxima cena. Isso eu já estava habituada. Só que nesse dia, não. Nesse dia, quando me chamaram, era um espaço, assim, e aí me chamaram para ir nessa sala e eu fui. Achei que ia ser passado alguma coordenada, alguma coisa do tipo. E essa pessoa olhou pra minha cara e falou assim, você quer aparecer? Aí eu falei assim, quero. Tem alguma cena diferente, né? Aí, tipo, a pessoa só pegou, baixou a calça e colocou o pau pra fora. Assim, tipo, toma. É isso, você quer aparecer? É isso. Eu, tipo assim, eu fiquei olhando, eu falei, quê? Como, sabe quando você dá uma... Não tô acreditando. Você não conseguiu Ninguém tá raciocinar. preparado Não pra essa consegui. cena. Na hora que eu travei, eu só dei 2 passos para trás e saí e voltei. Fui embora e me misturei ali no pessoal da produção, que tava ali todo mundo conversando, bebendo, fumando. E aí eu fiquei ali e eu fiquei assim, estátua, sabe? Eu não consegui fazer mais nada durante a gravação, travada. E aí depois, é claro que o meu contato com essa pessoa foi dos piores possíveis, né? Lógico. Porque, tipo assim, sabe aquela situação que, tipo assim, eu sei o que você fez e eu fiz isso com você e você não topou e não quero papo com você. E era uma situação ruim que ficava. Então, sempre quando tinha essa pessoa, eu procurava não ficar ali. Eu sempre ia para outro lugar. Você, de alguma forma, se sentiu culpada? Não. No momento não. Em momento nenhum. Porque é normal, acho que é Sim. bacana a gente falar sobre isso, né? Sim, Algumas pessoas, algumas vítimas acabam se sentindo culpadas. sim. Porque sim. pensam, será que foi eu que dei liberdade? Ele confundiu as coisas? Será que fui eu que me equivoquei? Caraca, mesmo. Tem gente que pensa assim, infelizmente. Mas uma coisa que me parece clara é que isso não aconteceu só contigo. Certamente aconteceu com as outras meninas lá também. Sim. Não... Desculpa, só pra complementar, milhões de perdões. Tá. Claro que a culpa não é da pessoa, tá? Não, Não, a óbvio. culpa não é da vítima, só Não, pra deixar não, isso a gente óbvio. entendeu. Nunca não, é só a pra culpa da Nunca, vítima. Nunca é gente. culpa. Então, se você alguma vez se sentiu culpado ou culpado por achar que você deu a entender, saiba que a culpa não é sua. É sempre de o quem que- tá abusando. O que eu ia perguntar é que se esse cara fazia isso com todas, não rolava uma conversa assim de Com as expor ele meninas? na época, sei lá. Imagina, uma odiava mais a outra do que tudo. Puta merda, ainda tem essa. A gente não se suportava. Não tinha amizade entre as paniquete. É Mas mentira. a gente não sabia disso. Tô falando sério. Pelo menos eu volto a dizer quando eu estava ali naquele âmbito, naquele cenário com aquelas pessoas. Sim. E volto até a deixar bem claro para não ter confusão. A emissora onde o programa era vinculado não tinha contato direto com o programa. Sim. O programa não tinha. chegava pronto. Exatamente, o programa chegava pronto. Então, a maneira como ele era produzido não interferia na relação com a emissora e a produtora. Tanto que a produtora tem um nome e a emissora tem outro. Então, é um contrato entre a produtora Sim. e a emissora. Tanto que eu era contratado, inclusive, da produtora. Tá, Quando eu trabalhei com eles, eu era contratado da produtora. entendi. Sim. Então, eram realmente dois mundos. Tá. O mundo da emissora que não tinha ciência dessas coisas que A aconteciam. emissora praticamente cedia o local e o horário. Exatamente, cedia o local e o horário. O local para as filmagens dentro do estúdio. E não acredito eu que essas coisas não tenham acontecido dentro da emissora. E o horário era o horário ali do programa. Então a emissora não tinha nem... seria errado da nossa... Acho que da minha parte, não defendê-los, porque eles não têm essa culpa. Eles não têm essa responsabilidade. Então eles não sabiam o que estava acontecendo. E eu gostaria até de entender. Em nenhum momento isso foi pra frente, foi levado inclusive pra emissora. Nunca isso aconteceu. Não. A emissora nem sabia que essas coisas aconteciam. Não sabia. Cara, que merda. hein? Não sabiam mesmo. Não sabia mesmo, assim. Eu vou te falar, acho que nem o próprio Emílio sabia.
Nem ele sabia do que certas coisas aconteciam, porque quando eu desabafei no Largagas e Peladas, que aquilo ali foi real, muita gente me pergunta, é aquela briga, aquela discussão que você falou no Largagas foi real, não foi nada montado. Então, quando eu fiz aquele desabafo, eu encontrei o Emílio na Band. E eu fui fumar, né? Ele fuma também. E aí, no momento que ele olhou pra minha cara, ele olhou, tipo assim, não sabia de nada disso. Aí, quando ele veio pra conversar, já chegou muita gente, já ficou... Mas o olhar que ele me passou, ele, tipo assim... Que bosta. Que merda, sabe? Então, eu acredito que ele não tinha noção dessas coisas que aconteciam. Até porque o Emílio nem ficava lá, né? Não. O Emílio também recebeu o programa pronto. Caraca. Eram vários setores, eram muitos caciques, né? Então, muitos caciques ali responsáveis, inclusive muitos talentosos. E eu acho que um desses caciques, infelizmente, acabou tendo essas atitudes Sim. com você. Então, acho que não só em nome dele, mas em nome de todos ali que estávamos ali presentes, a gente pede desculpas, Gabi. Sim, e não, que mas- verdade, a gente Que pede fim levou desculpa, esse cara, assim? Onde ele tá hoje? Não tenho a menor ideia. Eu não sei quem é o cacique. Tá. Eu, de verdade, não sei quem é o cacique. Não tenho a menor ideia, assim, porque eu nunca tive contato nenhum com essa pessoa. Nada. Nem WhatsApp, nem Instagram. Nada, assim. Nem uma conversa que desse a entender a ele que eu tava dando brecha. Nada. Mal me dava bom dia. E esse foi, acabou de relatar pra gente, o primeiro assédio. Sim. Tiveram outros? É que eu digo, o primeiro Olha, deve ter... Assim, esse foi o mais grave. Mas tinha muitas coisas que aconteciam de dar tapa na nossa bunda. Entendeu? Fora do ar, isso. Fora do ar. Tipo assim, piadinhas, assim, sexuais mesmo. Daquela coisinha. Tinha muito disso. Muito mesmo, assim. Mas esse foi o mais grave. Agora, os outros eu já até relevava, assim. Era chato quando vinha, né? Dava tapa na bunda. Ou algum ator vinha e falava, que sei lá o quê, que você é feia. Porque Caraca, rolava isso. Caraca. Rolava essa... Às vezes, acho que alguns atores se sentiam na liberdade de poder fazer isso porque via certas manda-chuvas fazendo também. Então, vinha também agressões verbais de algumas pessoas. É muito louco. É muito triste, né, cara? É triste, obviamente triste, desrespeitoso. Muito. Muito desrespeitoso e louco. É muito louco, porque eu não tinha a menor noção disso. Sim, É muito louco. Eu me sinto mal, confesso pra vocês que eu me sinto mal, porque eu não tinha noção. sim. Noção nenhuma, assim. Pra mim era um dia, eu chegava, amava as meninas, amava. Eu era casado na época, então, mas eu amava as Sim. meninas, era divertido pra caramba estar ali com elas. E os meninos também, o Pedrinho, o Anão, todo mundo. O elenco, então eu me divertia, ficava às vezes mais no telefone e não dava muita atenção pro que estava acontecendo fora. Então, Entendi. eu me sinto mal, porque sabe Não quando a se coisa sinta, amigo. Primeiro porque você... Nem pelado você ficava naquela gravação. Pra eu falar que ele é o queridinho. Todo mundo ficava com aqueles amendoim pra fora. Ele era o único que não ficava. Não tem por que não se sentir mal de nada. Você Aqueles jamais amendoim. faltou com respeito É. a nenhuma de nós. Todas nós gostamos muito de você. Muito obrigado. Tanto que eu Espetacular. aceitei vir aqui porque Obrigado. sabia que era você. Porque se Obrigado. fosse outro, provavelmente eu não viria. Obrigado de Entendeu? coração. Obrigado Então, assim, mesmo. não se sinta mal por isso. É importante deixar claro que, assim, o que eu vim falar a público é tipo uma voz de uma mulher que grita, Sim. sabe? Claro. Porque isso aconteceu comigo no Pânico, mas essas coisas também já aconteceu comigo no transporte, na rua, no restaurante, na padaria, na É balada. difícil. Sabe? Então, hoje, o que eu quero mulheres fortes. Eu queria criar um exército de mulheres fortes, para que quando surgir uma agressão, que a gente também responda com agressão. Entende? Isso é Porque a polícia não está fazendo nada pela gente, e ela não vai fazer. Não adianta você denunciar. Não adianta só você ir lá na polícia e denunciar um assédio, um abuso. Não. Nós temos que aprender a nos defender para que um cara desse venha, que pelo menos a gente arranque o pau dele para fora na base da faca. Porque só assim esses caras vão começar a pensar 2, 3 vezes antes de assediar ou estuprar uma mulher.
Quando a gente fica agressiva. Quando você vier, quando um cara desse vier, ele apanhar, ser esfaqueado, qualquer coisa, eu sou super a favor. A gente conversou com o delegado Palumbo Uhum. e ele mencionou também um caso que é infelizmente comum, que quando uma mulher é vítima de estupro, vai o estuprador, vão depor o estuprador e a vítima. Logo após o depoimento de ambos, o estuprador fica retido e a vítima, comprovando que ele cometeu o crime, a vítima é dispensada e o estuprador fica porque ele tem uma... Eu tô tentando lembrar a Eu palavra, não vou lembrar o termo também. mas é uma análise de alguma coisa, A indignação do delegado era com relação a que parecia que dava mais atenção pro estuprador do que pra vítima. o estuprador, ele depois é ouvido por uma, entre aspas, corregedoria para saber como ele foi tratado, como ele foi abordado. Ah, sim. Se o policial foi grosso com ele, se a vítima bateu nele, alguma coisa assim, se ele sofreu algum tipo de assédio. Cara, isso é um absurdo. É um Eu queria saber em que ponto que o Brasil começou a dar brecha para bandido, para marginal, para doente mental. Porque para mim um estuprador, ele é um doente mental. E doente mental não tem que andar na sociedade. Entendeu? Esse tipo de cara não devia nem nascer. Não devia nem nascer. E a primeira abordagem de um tipo de cara, vamos fazer castração química, não vai adiantar. Porque esse cara é tão doente que ele vai usar qualquer outra coisa para poder estuprar uma mulher. Sim, Porque o tesão dele não é ele penetrar. sim. É ele fazer mal para aquela pessoa. Dizem até que se você... Lembrando que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, se tem fundamento, mas algumas pessoas recomendam que se você está sofrendo um estupro, um ataque, que você não seja negativo, não tente repelir. Meu Deus, cara. Juro por Deus. Porque quando você tenta repelir, quando você tenta afastar, é quando o estuprador ele tem mais tesão ainda. Caraca. O tesão nele, o tesão do estuprador, a tensão sexual dele é justamente ver a outra ou o outro sofrer. Que horror, cara. Então é isso quando dizem, recomendo, não sei se tem algum fundamento básico, se isso é de fato uma verdade, mas eu ouvi isso há muito tempo atrás, uma pessoa foi na escola e comentou com a gente. Se alguém tentar estuprar vocês, não tentem repelir, não tentem, porque é aí mesmo que as pessoas ficam esses maníacos sexuais. Eu acho que a escola podia ter um treinamento para as meninas de autodefesa. Sim, total. De autodefesa Isso é muito que importante. realmente funcione. Por favor. Para que numa situação dessa ela consiga apagar o cara ou tirar um estilete, porque as travestis conseguem fazer isso, né? Elas Sim. escondem o estilete em algum lugar, enfim. E que você consiga sacar, sei lá, um canivete e enfiar no pescoço desse cara. Sim. Tinha que ter alguma coisa desse tipo. A escola, ela tem que ter, sim, essa coisa de ensinar a mulher a ter autodefesa. A gente precisa aprender a se defender, mulherada. A gente tem que parar de gritar e puxar cabelo e começar a meter soco e quebrar nariz. Lindo isso. É Lindo. isso aí. Lindo, muito lindo. Muito louco. Nossa, eu fiquei realmente aqui... Preocupado. Preocupado, não, fiquei abismado. Falei, nossa, é isso mesmo. Não, cara, o mundo Precisam mesmo. é muito cruel. A gente não tem noção às vezes, né?